Meu nome é Roberto, e esta é a minha história. Uma história que carrego como peso nos ombros, como pedra no peito, como nó na garganta que nunca se desfaz completamente. Preciso contar isso agora, antes que seja tarde demais para servir de exemplo, de alerta, de lição para outros pais que ainda têm tempo. Cresci numa época em que o homem não demonstrava sentimento. Meu pai, Joaquim, havia lutado na Segunda Guerra Mundial e voltou para o Brasil transformado, endurecido, calado. Ele me criou sob a crença rígida de que afeto era sinal de fraqueza, de que homem de verdade não chorava, não abraçava, não falava sobre o que sentia. Lembro até hoje, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, quando caí de uma cerca e machuquei o joelho. Sangrava, doía, eu queria chorar. Meu pai me puxou pelo braço e disse: "Levanta, homem não chora. Engole esse choro e segue em frente." Eu engoli. E continuei engolindo pelo resto da vida. Para mim, amor sempre foi sinônimo de trabalho. Prover era amar. Garantir conforto era amar. Pagar escola particular, comprar roupas boas, dar segurança financeira, isso era amor de verdade. Palavras eram dispensáveis, desnecessárias, quase constrangedoras. Eu achava que meu filho saberia que eu o amava simplesmente porque eu trabalhava tanto por ele. Em 23 de junho de 1976, nasceu meu filho Marcelo. Quando a enfermeira colocou aquele bebê nos meus braços, algo dentro de mim se rompeu. Uma onda de amor tão forte que pensei que meu peito fosse explodir. Eu queria dizer tudo naquele momento, que já o amava mais do que tudo no mundo, que daria minha vida por ele sem pensar 2 vezes, que aquele menino era a razão de tudo. Mas o que saiu da minha boca foi apenas: "Tem meu nariz, vai ser forte." Entreguei o bebê para a Sílvia, minha esposa, e ali começou a construção de um muro invisível entre mim e meu filho. Um muro feito de silêncios. Trabalhei como engenheiro civil em São Paulo durante toda a minha vida adulta. Cheguei a fazer jornadas de 70, 80 horas por semana. Marcelo cresceu tendo tudo. Estudou no Colégio Bandeirantes, teve aulas particulares de inglês, praticou natação no clube, ganhou computador novo quando pediu. No dia da formatura do ensino médio dele, senti um orgulho imenso. Queria abraçá-lo na frente de todos, dizer que ele era meu maior orgulho, mas me limitei a apertar a mão dele com firmeza e soltar: "Bom trabalho, agora começa a vida de verdade." Ele sorriu, mas vi algo apagando no olhar dele. Quando Marcelo tinha 12 anos, entrou para o time de basquete da escola. Eu nunca perdi um treino dele, mas no caminho de volta para casa, o que tinha entre nós era só o som do rádio ou silêncio pesado. Um dia, ele desligou o rádio e me perguntou direto: "Pai, você tem orgulho de mim?" Senti minha garganta fechar. O orgulho transbordava dentro de mim, queria gritar que sim, que ele era meu maior motivo de alegria. Mas o que saiu foi: "Está indo bem, mas treina mais o arremesso." Ele concordou com a cabeça e nunca mais tocou no assunto. Aos 16 anos, Marcelo teve a primeira decepção amorosa séria. Ficou trancado no quarto chorando a tarde inteira. Fiquei parado na escada, desejando subir, abraçar meu filho, dizer que tudo ia passar, que ele era valioso e amado. Mas a voz do meu pai ecoou na minha cabeça: "Ele precisa aprender sozinho, não pode ser fraco." Desci de volta para a sala. A Sílvia subiu no meu lugar. Mais tarde, ela desceu e disse com aquele olhar que eu conhecia bem: "Ele precisava de você, Roberto, não de conselhos, de você." Respondi: "Ele é forte, vai superar." Ela balançou a cabeça e sussurrou: "Ser forte não é a mesma coisa que se sentir amado." Eu não entendi naquela hora. Demorei décadas para entender. Aos 23 anos, Marcelo se formou em administração e conseguiu o primeiro emprego numa multinacional. Ligou empolgado,
contando sobre o salário, os benefícios, as perspectivas. Eu dei conselhos práticos sobre como investir, sobre previdência privada, sobre economia. O que eu queria dizer de verdade era: filho, estou tão orgulhoso que meu peito dói. Você é tudo para mim. Mas as palavras não saíram. Ficaram presas, como sempre ficaram. Aos 28, Marcelo casou com a Paula, uma moça inteligente e dedicada que ele conheceu na faculdade. No jantar de ensaio do casamento, meu filho fez um discurso emocionado, agradecendo a mim e a Sílvia. Ele disse que eu o ensinei disciplina, responsabilidade, ética de trabalho, respeito. Todos aplaudiram, mas não houve uma palavra sobre carinho, sobre proximidade, sobre amor. Foi naquele momento, sentado naquela mesa cheia de gente, que percebi. Meu filho me via como exemplo de esforço, não de afeto. Naquela mesma noite, quase bati na porta do quarto dele para finalmente falar tudo o que sentia. Mas recuei. Achei que ia parecer sentimental demais, fora de hora, estranho. 2 anos depois do casamento, Marcelo recebeu uma proposta irrecusável: assumir a diretoria regional de uma empresa em Toronto, no Canadá. Salário excelente, oportunidade única de crescimento internacional. Quando ele me contou, senti o chão sumir debaixo dos meus pés, mas o que eu disse foi: ótima oportunidade, você tem que ir. Ele pareceu surpreso, quase decepcionado com a minha reação. Acho que esperava que eu pedisse para ele ficar, que dissesse que ia sentir falta, mas eu não disse nada disso. Marcelo se mudou para o Canadá em março de 2012. A despedida no aeroporto de Guarulhos foi rápida, formal, distante. Eu dei um aperto de mão nele, um aperto de mão no meu próprio filho, que estava indo morar do outro lado do mundo. A Sílvia chorou, abraçou, disse que amava. Eu fiquei ali, de pé, com as mãos nos bolsos, acenando quando ele passou pela porta de embarque. Quando voltei para casa, sentei no sofá e percebi que tinha deixado meu filho ir embora sem dizer que o amava, sem um abraço de verdade, sem nada. Nos primeiros meses, Marcelo ligava toda semana. As conversas eram sempre as mesmas. Ele falava sobre o trabalho, sobre o clima frio de Toronto, sobre os desafios da adaptação. Eu respondia com perguntas práticas, conselhos profissionais, orientações sobre investimentos. A Sílvia, do meu lado, implorava com os olhos para que eu perguntasse se ele estava bem de verdade, se estava feliz, se sentia falta de casa. Mas eu não perguntava. Achava que essas coisas eram óbvias, que não precisavam ser ditas. Com o tempo, as ligações começaram a espaçar. Uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. Quando ligava, Marcelo falava cada vez menos. Eu percebia, mas não sabia como quebrar aquele silêncio que crescia entre nós como um abismo. Um dia, a Sílvia pegou o telefone das minhas mãos e disse: Roberto, você precisa dizer para o seu filho que sente falta dele, que ama ele, que ele faz falta na sua vida. Eu respondi: ele sabe disso, Sílvia. Não precisa ficar repetindo essas coisas. Ela me olhou com uma tristeza que nunca vou esquecer e disse: um dia você vai entender que as pessoas precisam ouvir, precisam ter certeza. Em 2015, Marcelo conheceu a Jennifer, uma canadense que trabalhava na mesma empresa. Quando ele me contou pelo telefone que estavam namorando sério, eu dei os parabéns e perguntei sobre a família dela, sobre a estabilidade profissional dela. O que eu queria perguntar de verdade era: você está feliz, filho? Ela te trata bem? Você está sendo amado como merece? Mas essas perguntas ficaram presas na minha garganta. Em 2017, Marcelo casou com a Jennifer numa cerimônia pequena em Toronto. Eu e a Sílvia fomos, é claro. Foi a primeira vez que vi meu filho em 5 anos. Ele estava diferente, mais maduro, mais distante, mais canadense do que brasileiro.
No dia do casamento, houve um momento em que ficamos sozinhos no jardim do local da festa. Ele olhou para mim e disse: Pai, eu queria que você soubesse que... Fez uma pausa longa. Meu coração disparou. Eu sabia que era a minha chance, a minha oportunidade de finalmente dizer tudo, mas fiquei calado, esperando ele continuar. Ele desistiu, deu um sorriso sem graça e disse: Nada, esquece, obrigado por ter vindo. Voltamos para a festa. Aquele momento me assombra até hoje. 2 anos depois, em 2019, Marcelo me ligou para dar uma notícia. Ele e Jennifer tinham decidido pedir a cidadania canadense e ficar definitivamente no Canadá. Iam comprar uma casa em Vancouver, estavam planejando ter filhos, construir a vida deles por lá. Quando ele disse isso, senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Meu filho não ia voltar. Nunca. Ele tinha escolhido outro país, outra vida, outro futuro longe de mim. E eu não podia culpá-lo. Tentei manter a voz firme e respondi: Se é isso que você quer, filho, eu apoio. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado de expectativa. Eu sabia que ele queria ouvir outra coisa. Queria que eu pedisse para ele não ir, que dissesse que ia sentir falta, que ele era importante demais para ficar tão longe. Mas eu não consegui. As palavras não saíam. Marcelo respirou fundo e disse: Tá bom, pai, obrigado, um abraço. E desligou. As ligações pararam quase completamente depois disso. Ele mandava mensagens curtas no aniversário, no Natal, no Dia dos Pais. Mensagens genéricas, educadas, vazias. Quando eu tentava ligar, ele não atendia. Quando atendia, dizia que estava ocupado, que ligava depois, mas nunca ligava. Em março de 2021, a Sílvia ficou muito doente. Passou meses em tratamento, lutando contra uma condição delicada de saúde. Marcelo soube, mas não veio visitar. Disse que o trabalho não permitia, que a pandemia complicava as viagens, que mandaria dinheiro para ajudar com os tratamentos. Dinheiro. Como se dinheiro resolvesse. A Sílvia, mesmo fraca, me disse: Roberto, você precisa ligar para o Marcelo e pedir para ele vir, não como obrigação, como pai que sente falta do filho. Eu liguei, mas o que saiu da minha boca foi: Marcelo, sua mãe está bem, mas seria bom você dar um alô para ela quando puder. Ele disse que sim, que ligaria, não ligou. Sílvia se recuperou, graças a Deus, mas algo nela mudou. Ela começou a me olhar diferente, com pena, com decepção. Um dia, sentada na varanda de casa, ela disse: Você perdeu seu filho, Roberto, e nem percebeu quando isso aconteceu. Eu tentei argumentar, dizer que não, que Marcelo só estava ocupado, que a vida dele era no Canadá agora. Mas ela balançou a cabeça e completou: Ele não se afastou do Brasil, ele se afastou de você. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Passei noites sem dormir, repassando cada momento, cada conversa, cada oportunidade que deixei passar. Comecei a perceber o padrão. Eu sempre esperei que o amor fosse subentendido, que as ações fossem suficientes, que o esforço compensasse a ausência de palavras. Mas não compensou. Marcelo cresceu sem nunca ter certeza de que era amado. E quando teve a chance de construir a vida dele longe, ele escolheu ficar longe de mim. Tentei mudar, tentei mandar mensagens diferentes, mais carinhosas, mais abertas. Filho, como você está? Estou com saudade. Mas as respostas eram sempre curtas, formais. Estou bem, pai. Obrigado. A distância entre nós já estava consolidada. O muro que comecei a construir quando ele nasceu agora era intransponível. Em 2023, Marcelo e Jennifer tiveram um filho, um menino, meu neto. Eles mandaram uma foto pelo WhatsApp. Eu olhei para aquela criança e senti um aperto no peito. Liguei imediatamente. Marcelo atendeu, mas a conversa foi breve, protocolar.
Eu disse parabéns, perguntei como estava a Jennifer, se precisavam de algo. Ele agradeceu e disse que estava tudo bem. Quando ia desligar, eu reuni coragem e disse: Marcelo, Ele esperou. Eu continuei. Eu queria dizer que estou muito feliz por você. Você vai ser um ótimo pai. Ele respondeu apenas: Obrigado, pai, tenho que ir, a gente se fala. E desligou. O que eu queria dizer era: Filho, eu te amo. Eu sempre te amei. Sinto falta de você todos os dias. Perdoa o pai que eu fui. Perdoa meu silêncio. Perdoa minha incapacidade de dizer o que sentia. Mas essas palavras continuaram presas dentro de mim. Hoje, aos 76 anos, acordo todas as madrugadas com o peso do arrependimento. Fico imaginando conversas que nunca tive, abraços que nunca dei, palavras que nunca falei. Olho para as fotos antigas de Marcelo criança e me pergunto: como deixei isso acontecer? Tive 47 anos com meu filho morando perto de mim. 47 anos de oportunidades. Antes de dormir, nos cafés da manhã, nas viagens de férias, nos aniversários, nos domingos preguiçosos, milhares de momentos em que eu poderia ter dito 3 palavras simples: eu te amo, e não disse. Agora entendo o que a Silvia sempre tentou me fazer ver. Palavras não substituem ações, mas completam elas. Sem palavras, o amor pode parecer ausência, pode parecer indiferença, pode deixar marcas de dúvida que nunca saram completamente. Descobri tarde demais que o medo me aprisionou. Medo de parecer fraco, medo de ser vulnerável, medo de romper com a educação emocional rígida que recebi do meu pai. Eu repeti com Marcelo o mesmo padrão que sofri. Perpetuei o ciclo, e meu filho, com toda a sabedoria, decidiu romper esse ciclo. Ele diz: eu te amo, para o filho dele todos os dias. Eu sei porque a Jennifer posta nas redes sociais. Vejo meu neto crescendo cercado de afeto verbalizado, de abraços constantes, de certeza de amor. Marcelo se tornou o pai que eu nunca consegui ser. E eu me orgulho dele por isso, mas também me destroço por dentro, porque sei que fui eu quem o empurrou para longe. Não foi o Canadá, não foi a distância, fui eu com meu silêncio. Hoje minha maior riqueza não são os imóveis que acumulei, nem os investimentos que fiz, é a dor que carrego. E eu decidi transformar essa dor em alerta. Conto minha história para quem quiser ouvir, para pais, mães, filhos, netos, para todos que ainda têm tempo. Olho para estas mãos, ainda firmes mas pesadas de arrependimento, e concluo: nenhuma conquista profissional, nenhum patrimônio financeiro substitui 3 palavras ditas no momento certo. Eu não posso reescrever meu passado, mas posso usar minha história como lição para o presente de outras pessoas. Amor precisa ser dito, precisa ser ouvido, não pode ficar apenas subentendido. Coragem não é calar sentimentos. Coragem é expressá-los, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo quebrando padrões antigos. Se você está lendo isso, se você tem alguém que ama e ainda não disse, não espere. Não cometa o erro que cometi. Não deixe o tempo roubar sua chance. Não acorde uma madrugada dessas, daqui a anos, conversando com arrependimentos, desejando poder voltar atrás. Diga agora, diga hoje, diga sempre, porque eu trocaria tudo, absolutamente tudo que conquistei, por 5 minutos ao lado do meu filho, para olhar nos olhos dele e dizer claramente: Marcelo, eu sempre te amei, você sempre foi meu maior orgulho, e eu sinto muito por nunca ter dito isso quando você mais precisava ouvir.